A paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã grande a tua fidelidade. Glória a Deus, em nome de Jesus, Pai bendito e amado Deus, obrigada, Senhor, porque são as tuas misericórdias a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos pela nossa família, pelo fôlego de vida, Senhor, pela saúde, pela paz, por podermos, Pai querido, invocar o teu santo nome, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. A tua palavra diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Glória a Deus, declaramos saúde, livramento, declaramos salvação, declaramos paz, declaramos em nome de Jesus Cristo a bênção de Deus sobre nós e a nossa família. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos orar Salmos 90 em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos darão ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Salmo 124, em nome de Jesus. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra? Para a glória de Deus em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 36 em nome de Jesus. Jesus anda por cima do mar. Pai, nos envia teu Santo Espírito e nos conduz em toda a verdade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aleluia, glória a Deus. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Amém, Jesus. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se
os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então aqui os discípulos, seguindo uma ordem de Jesus, uma instrução de Jesus, eles atravessam ali para outra banda, para outra margem, enquanto Jesus se despedia ali da multidão, que Jesus ali tinha feito a primeira multiplicação dos pães. Então, enquanto ele se despedia da multidão, Jesus dá essa ordem aos discípulos. Jesus ele vai orar, né? Mas ali já chegando à tarde, o barco ele foi açoitado porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, Jesus ele vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Aleluia. A palavra do Senhor diz: porque para Deus nada é impossível. Então a gente sabe que o mar, que a água, né, é um elemento líquido, mas a palavra do Senhor diz que nada é impossível para Deus. E quando os discípulos viram algo extraordinário, eles ficaram com medo, eles pensaram que era um fantasma. Mas Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, porque eles estavam com medo. Mas Pedro ele quis testificar, ele quis saber se era de fato seu mestre. Então ele diz, e Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Pedro ele queria testificar que era o Senhor, porque só o Senhor podia fazer tais maravilhas. E o Senhor diz: vem. E Pedro ali alicerçado, confiante naquela palavra, Pedro ele salta do barco e ele anda sobre o mar. E ele vive ali o sobrenatural. Enquanto Pedro estava alicerçado no que ele ouviu falar de Jesus, ele caminhou. E ele anda sobre o mar para ir ter com Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz que Pedro, reparando na força do vento, que era forte, Pedro ele teve medo. E Pedro começa a afundar. E de imediato ele pede a Jesus para que o salve. E Jesus o salva, mas Jesus exorta a pouca fé de Pedro. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, essa passagem, né, nos traz para as circunstâncias, para as situações. A palavra do Senhor diz em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos 10,17, de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Enquanto Pedro estava alicerçado no que ele ouviu de Jesus, ele viveu o milagre, ele viveu o sobrenatural. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando Pedro ele olha, ele usa o sentido da visão, e ele olha para o vento que ele é contrário, que era forte, ele teve medo. E o medo, ele causa dúvida, incerteza. Então Pedro ali, ele se apropria agora daquele vento, daquilo que ele estava vendo. E ele começa a afundar, porque ele temeu que aquele vento o açoitasse. E ele começa a afundar. Então Jesus aqui nesta palavra, Jesus nos dá o discernimento. Que independente da situação, que independente da circunstância, a gente fique com a sua voz, a gente fique com a sua palavra, a gente fique com a verdade, a gente fique com aquilo que ele tem falado ao nosso coração, ao nosso entendimento. Que a gente não se aproprie daquilo que vemos, ou que pensamos, ou que sentimos, ou que ouvimos, ou das circunstâncias ou das dificuldades. O Senhor quer que a gente permaneça nele, para que a gente permaneça em fé. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, por isso, a importância de nós permanecermos em fidelidade à palavra, estarmos meditando na palavra dia e noite, para que a nossa fé ela venha a ser acrescentada, alicerçada, que a nossa alma ela seja guardada, e o que
fortalecido em nós seja o nosso espírito, porque é o espírito que vivifica. Jesus nos diz em João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Então, ali, quando Pedro ele volta ao sentido dele, os olhos, né? E ele vê, e aquilo ali ele desce para o coração de Pedro, ele teme, ele começa a afundar. E quantas das vezes circunstâncias, pensamentos, sentimentos, emoções, anseios, ou que ouvimos, ou que sentimos, querem nos abalar. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, permanecer em Jesus, permanecer na palavra. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Em outras traduções, a palavra do Senhor nos diz para a gente tomar cuidado com o que nós pensamos, porque a nossa vida é regida pelos pensamentos. Então, então o Senhor quer que a gente se aproprie da palavra que é a verdade. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 12, 2, não vos conformeis com os padrões deste mundo, deixai-vos que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Então, o que essa palavra nos ensina? A gente permanecer naquilo que Jesus está falando. O que Jesus tem falado a respeito da nossa família? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a circunstância é contrária, mas a realidade é diferente. Mas Jesus, ele tem a verdade. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos que crer naquilo que procede da boca de Deus, que é a verdade. Jesus, ele vai se agradar, ele se agrada da nossa fé. O centurião disse, manda-me apenas uma palavra e meu servo será curado. Então, Jesus quer que a gente permaneça em sua palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus Cristo nos dá a saúde. Nenhum mal nos sucederá e praga nem chegará à nossa tenda. Né? Então, que a gente se firme na palavra do Senhor. Mas os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor quer que a gente se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então o Senhor quer que a gente continue fixo com os olhos nele, com os olhos fixos nele. Aleluia. Isso aperfeiçoa o nosso amor. Nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. Então o Senhor nos ensina a nos fortalecer, a confiarmos nele, a não nos submeter à nossa alma, mas a gente fortalecer o nosso espírito. O medo é um sentimento natural que todos nós sentimos, mas aqui Jesus nos ensina a não temer, a não ficar paralisado neste medo, porque o medo é a falta da fé, a falta da confiança, e o Senhor quer que a gente confie nele. O Senhor quer que a gente não fique paralisado no medo, na dúvida, na incerteza. Jesus exortou a Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé se fala de certeza, de convicção. E essa fé, o Senhor quer que a gente tenha nele e na sua palavra. Nós somos aperfeiçoados neste amor. E o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. A palavra do Senhor diz em Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor quer que quando a gente chegue perto dele, que a gente faça a nossa oração, que a gente confie que a gente já recebeu, que a gente tenha um descanso, que o descanso é um fruto da confiança, da fé que a gente tem na sua palavra. Foi dessa forma que o centurião, ele descansou no Senhor Jesus, ele levou a palavra de Jesus para casa, a palavra de cura para o seu servo, e o seu servo foi curado. A palavra do Senhor nos diz em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus, amém? No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo,
porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, que a gente exponha para Jesus, né, as lacunas da alma, os anseios, os medos, para que Ele cure. E Ele quer que a gente se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Que a gente não se submeta à nossa alma, mas que a nossa alma, ela venha estar guardada no poder da palavra de Deus. Que o nosso espírito seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Jesus nos ensina no que a gente deve pensar para que a gente obtenha paz. Jesus nos ensina o que nós devemos fazer para que a gente obtenha paz. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4, 6, 7. Então Jesus, ele nos ensina a gente colocar as circunstâncias que está causando medo, que está causando inquietação, aflição, angústia, a colocar diante de Jesus e não ficar conosco esses sentimentos, pensamentos, essas circunstâncias. E quando nós entregamos para Jesus, Ele nos dá a sua palavra. E a sua palavra nos fortalece, nos acrescenta a fé. Jesus nos dá paz. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4, 6 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Amém? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Então Jesus está nos ensinando o que a gente deve pensar, o que nós devemos fazer para que a gente seja fortalecido, para que a gente obtenha essa paz, para que a gente seja aperfeiçoado no amor dele e a gente não paralise no medo, na dúvida, na incerteza, para a glória de Deus em nome de Jesus. Que sejamos em nome, que tenhamos fé em Deus, que a gente medite na palavra de noite, que a gente repreenda em nome de Jesus e rejeite toda seta ou dardos inflamados do inimigo, pensamentos que não provêm de Deus, que seja amarrado e repreendido em nome de Jesus Cristo. Palavras contrárias, de perturbação, pensamentos de roubo, de morte, de destruição, de doença, de enfermidade, de medo, seja amarrado e repreendido em nome de Jesus. Que a gente pense tudo que é bom, honesto, tudo que é de boa fama, e isso provém da palavra de Deus. Foi isso que Deus falou para Josué. Não se afaste da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então que a gente se alimente da palavra de Deus em nome de Jesus. E tenhamos força, fé, coragem em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Pai. Oramos pelos doentes, pelos enfermos, por todos que precisam nesta hora da tua ajuda. Oramos pelos órfãos, pelas viúvas, pelos encarcerados, por todos que precisam de saúde, meu Pai, nos ossos, na carne, no sangue, nas artérias, em nome de Jesus. Que toda e qualquer seta do inimigo, de roubo, de morte, de destruição, dardos inflamados do inimigo, caia por terra em nome de Jesus. Guarda a nossa família, Senhor, na nossa casa, nos cobre no teu sangue, nos livra de todo mal, nos livra em nome de Jesus Cristo. Oramos por aquelas pessoas, meu Deus, que precisam, meu Pai, de cura na pele, seja ferimentos, chagas, infecções, desapareça em nome de Jesus. Vitiligo, desapareça em nome de Jesus. Infarto, AVC, derrame, seja amarrado e repreendido em nome de Jesus. Quedas, está cancelado em nome de Jesus. Todo mal contra o próximo, planos malignos, não prosperará em nome de Jesus. Toda alma forjada não prosperará. E toda língua que em juízo se levantou, repreendemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em João 14, 13 e 14. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Engrandecido seja o Senhor. Obrigada, Pai, pela misericórdia sobre nós, sobre a nossa família. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho em seu tempo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus, o Senhor reina. Amém. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então que a gente recorra a Jesus, que a gente faça como Pedro, peça salvação,
né? Que a gente se arrependa, peça socorro ao Pai, como o Senhor nos ensina através das orações, súplicas e com ações de graças, recorrendo misericórdia ao Senhor, pedindo perdão por pensamentos, por sentimentos, atitudes que tivemos de medo, que a gente recorra ao Senhor, que Ele nos ajude, que nos envie Teu Santo Espírito, nos conduza em toda a verdade, que Ele nos dê esse acesso à oração. Em Salmos, Davi, ele colocando diante do Senhor as suas aflições, as suas angústias, mas recorrendo com confiança ao Senhor. Então o Senhor não quer que a gente atribua à circunstância, mas que a gente se volte para Ele, que a gente aprenda a viver da sua verdade, em nome de Jesus. Aleluia, a palavra do Senhor nos diz em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então que a gente tenha a nossa alma curada, em nome de Jesus, e ande na verdade, para que a gente também venha ajudar outras pessoas. Em nome de Jesus, andar por fé. A palavra do Senhor nos diz, o meu justo viverá pela fé. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor nos diz, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia, o meu justo viverá pela fé. Então que a gente viva pela fé. Fé em Jesus, fé na sua palavra, ouvindo a sua palavra, e que a gente viva dessa palavra, que a gente se alimente dessa palavra e seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, na sua palavra. Em nome de Jesus, nos revertindo de toda a armadura de Deus, contra as astutas ciladas do diabo, em nome de Jesus, amém, para a glória de Deus. Para permanecermos firmes, vencermos no dia mau, em nome de Jesus, para a glória de Deus, firmados em Cristo, na sua rocha, na sua palavra. Amém? Graças a Deus, em nome de Jesus. Porque o Senhor Ele nos traz bonança, nos traz vida e vida com abundância. A palavra do Senhor nos diz, em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em Mateus 6:33, a palavra do Senhor nos diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem te busca é o Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.